Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química. Pois bem, o foco da aula de hoje nada mais é que geometria molecular, bem como a polaridade e a solubilidade das moléculas. Inicialmente, o que é geometria molecular? Pessoal, geometria molecular nada mais é a maneira com que os átomos estão dispostos no espaço formando a nossa molécula. Não é no espaço, não é Via Láctea, nem nada disso não. É o espaço, é 3D, o universo que a gente vive, tá bom? Onde tem extensão, tem volume, tá? Então acontece o seguinte, a geometria molecular nada mais é a maneira com que os átomos se dispõem um em relação ao outro dentro da molécula. Se está um do ladinho do outro, se tem um em cima e dois embaixo, e assim por diante. Isso é geometria molecular, tá bom? A maneira com que os átomos se dispõem um em relação ao outro dentro da molécula, tá? Pois bem, a gente vai estar analisando aqui o seguinte, pessoal. Inicialmente, a gente vai analisar as moléculas que são formadas por dois átomos, tá? À medida da nossa aula, eu vou te mostrar os outros casos, formados por 3, 4 e assim por diante, número de átomos. Por 3 átomos, 4 átomos, a molécula, tá certo? Então vamos lá. Se por acaso eu tiver uma molécula formada por dois átomos, está vendo aqui que eu representei para você a molécula formada por dois átomos, tanto da esquerda quanto da direita. Contudo, da esquerda, ele é formado pelos mesmos átomos. Aqui no caso, são dois átomos de hidrogênio, formando uma molécula de hidrogênio, não é isso? Já no exemplo da direita, eu tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, é isso? Formando um ácido clorídrico. A questão é, são moléculas, contudo, da esquerda é formado pelo mesmo tipo de átomo e o da direita por tipos de átomos diferentes. A análise que vai ser feita nessa aula, pessoal, vai ser em relação à geometria e à polaridade da molécula, tá? Pois bem, tanto o caso da esquerda quanto o caso da direita, aquela molécula formada pelo mesmo tipo de átomo ou molécula formada por átomos distintos, a geometria vai ser a mesma, a geometria vai ser linear. Linear vem de linha, independente de como tiver essa molécula. Na horizontal, na vertical, na transversal, também chamada de diagonal, ela vai formar uma linha, por isso geometria linear. Tá bom? Agora a respeito da polaridade. Se por acaso você tiver os mesmos tipos de átomo na molécula, ela não vai ter polo, ela vai ser apolar, tá certo? Já se caso você tiver uma molécula constituída por mais de um tipo de átomo, aí sim ela vai ser polar. Tá lembrado de eletronegatividade? O átomo mais eletronegativo puxa o elétron que está fazendo parte da ligação mais para próximo de si, formando-se um acúmulo de elétronzinhos aqui nessa parte. É isso? Então essa parte aqui vai ficar com uma carga negativa, ela vai ter um polo, tá bom? Luciano, não estou lembrado disso não. Pega o slide da aula anterior e dá uma revisadinha sobre isso, tá certo? Mas resumindo a brincadeira, se por acaso tiverem átomos iguais, você não vai ter quem vai ser mais eletronegativo do que o outro, né? Então ela é apolar. Se por acaso você tiver uma molécula formada por átomos distintos, ela vai ser uma molécula polar, com exceção de hidrocarbonetos, que são moléculas formadas por carbono e hidrogênio, tá certo? Continuando. Ô Luciano, e se por acaso eu tiver uma molécula formada por três integrantes, agora aqui a gente que vai analisar esse caso aqui. A partir de agora, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês a quantidade de átomos, no caso aqui 3 átomos, tá bom? A molécula é formada por 3 átomos, e a quantidade de braços. Luciano, o que você está chamando de braço? A ligação. Imagina comigo o seguinte, ó, é o único slide que você vai ver que está pontilhado, só que a representação de pontilhamento vai se seguir nos outros. Você vai pegar isso e levar consigo na sua cabeça, tá certo? Olha só, então esses braços aqui nada mais é o seguinte, concorda comigo que você tem o átomo central e os átomos das extremidades? Então ele está fazendo uma ligação, ele está interagindo com os átomos da extremidade. Isso é o braço que eu estou te chamando, tá certo? Independente se estiver fazendo só uma ligação, se estiver fazendo duas ligações ou três ligações. A questão é o seguinte, se interagiu com o átomo vizinho, é um braço, independente se é uma ligação, duas ligações ou três ligações, tá certo? Então, todos esses casos que eu trago para você são são moléculas formadas por três átomos, onde o átomo central está interagindo com os das extremidades, ou seja, tendo dois braços, tá bom? Caso eu tenha o átomo central não possuindo par de elétrons livres. Luciano, o que é par de elétrons livres? Como o próprio nome diz, par é dois, elétrons livres é elétron que está livre de algo. Tá, o que seria esse algo?
Par de elétrons livres é aquele par de elétrons que não está fazendo parte da ligação com os átomos vizinhos. Ou seja, está de bobeira, como é representado aqui. Tá? No caso aqui, o silício ele não tá, o átomo de silício ele não tem um par de elétrons livres. Tá bom? Ou seja, a geometria dele vai ser linear. Caso você tenha uma molécula onde o átomo central tenha pelo menos um par de elétrons livres, tá certo? No caso aqui eu tenho dois pares de elétrons livres. Se por acaso eu tiver pelo menos um par de elétron livre, a geometria dele vai ser o quê? Vai ser angular, tá bom? Caso eu tenha agora, lembra que eu falei que a gente ia analisar a geometria e a polaridade? Caso você tenha os átomos da extremidade iguais entre si, tá bom? Essa molécula vai ser apolar. Caso os átomos da extremidade sejam diferentes entre si, opa, nitrogênio, opa, hidrogênio, são diferentes, hidrogênio de nitrogênio. Então a sua molécula vai ser polar, tá bom? Continuando. E se por acaso eu tiver agora uma molécula formada por 4 átomos, e como eu tenho 4 átomos, ele vai ter 3 braços, ou seja, eu vou ter o elemento central interagindo com outros 3 átomos, tá certo? Os átomos das extremidades. Pois bem, então vamos lá. Se por acaso o seu átomo central, quando o átomo central não possui par de elétrons livres, ele vai ser o quê? Trigonal planar. Só que no caso aqui do trigonal planar, tá bom? É quando ele não tem par de elétrons livres. Ô Luciano, e se por acaso ele tiver um par de elétrons livres, que é o caso aqui do NH3, o que acontece? A geometria vai ser diferente? Sim, a geometria vai ser piramidal. Tanto esse BH3 quanto esse H2CO, tá vendo que é a mesma conformação, a mesma disposição no espaço? Então elas são trigonal planares. Já esta molécula aqui, ela é geometria piramidal, ou seja, o átomo central possui um par de elétrons livres e tem 3 braços, ou seja, piramidal. No caso aqui, o meu átomo central ele não tem um par de elétrons livres sobrando, e ainda assim ele faz 3 ligações, não é isso? Tem 3 vizinhos ligantes. Então, nesse caso aqui, ele é trigonal planar, tá certo? Então, vamos lá. Toda a molécula que é piramidal, pessoal, ela é polar, pura e simplesmente. Por quê? Olha o par de elétrons livres aqui. Belezinha? Então isso aqui te dá uma polaridade, tá? Ô, Luciano, eu tenho uma dúvida. Se por acaso eu tiver uma geometria trigonal planar, no caso aqui, o átomo central fazendo 3 ligações, não é isso? Se por acaso esses átomos das extremidades eles forem iguais, o que acontece com a polaridade? Ela vai ser apolar. Se por acaso os átomos das extremidades forem diferentes entre si, essa polaridade vai ser o quê? Essa molécula vai ser o quê? Vai ser polar. Só isso. Ô, Luciano, deixa eu ver se eu entendi então. No caso aqui de uma molécula constituída por 4 átomos, onde ele tem 3 braços, não é isso? Eu posso ter 2 tipos de geometria? Perfeito. Se por acaso o átomo central tiver um par de elétrons livres, é piramidal. Geometria piramidal, a molécula é polar. Se por acaso o átomo central não tiver par de elétrons livres, ele vai ser trigonal planar. A geometria vai ser trigonal planar. Contudo, essa geometria trigonal planar ela pode vir de uma molécula apolar ou polar. Como é que eu vou identificar isso, Luciano? Se por acaso os átomos das extremidades forem iguais entre si, vai ser apolar. Se por acaso os átomos das extremidades forem diferentes entre si, olha, Luciano, hidrogênio é igual a hidrogênio, concordo contigo. Mas hidrogênio é diferente a oxigênio. Tá certo? Então o que nós temos? Para ele ser igual ou diferente, tem que ser todo mundo igual. Nesse todo mundo eu falo os átomos das extremidades. Caso os átomos das extremidades sejam diferentes, ele vai ser polar, tá bom? Se por acaso eu tiver uma molécula que possui 4 átomos, mentira, não é 4 não, são 5 átomos. Falei coisa errada para você aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Uma molécula formada por 5 átomos, não é 4, corrijam aqui por gentileza, foi erro meu. Eu vou corrigir logo mais esse slide. Formado por 5 átomos com 4 braços, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tá bom? Como é que vai funcionar? Toda vez que você tiver uma molécula formada por 4 átomos, desculpa, por 5 átomos e 4 braços, o átomo central ele não vai ter par de elétrons livres, tá certo? Ele não vai ter pura e simplesmente.
E a geometria dele vai ser tetraédrica. Contudo, essa molécula que possui geometria tetraédrica, ela pode vir de uma molécula que possui os átomos das extremidades iguais. Se esse for o caso, ela vai ser uma molécula apolar. E se caso essa geometria tetraédrica vir de uma molécula cujos átomos das extremidades forem diferentes entre si, lembrando, tem que ser todo mundo igual, todo mundo diferente. Cloro, 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 hidrogênio. Opa, o hidrogênio está diferente, tá bom? Ela vai ser uma molécula polar, tá certo? Continuando aqui. Solubilidade. Como é que funciona? Pessoal, a solubilidade nada mais é que uma característica que relaciona a afinidade, a interação que uma molécula tem com outra. A partir dessa interação, dessa afinidade, foi proposto essa frase, semelhante dissolve semelhante. Ou seja, você tem certos gostos musicais. Provavelmente seus amigos têm gostos parecidos, não é isso? O que acontece é o seguinte, foi só um exemplo que eu usei. A questão é a seguinte, uma molécula vai se interagir mais com uma outra se essa outra molécula tiver uma polaridade igual ou semelhante à primeira molécula. Imagina que eu tenho duas moléculas aqui, uma molécula imaginária 1 e uma molécula imaginária 2. Se a molécula 1 for polar e a molécula 2 for polar, as duas têm algo em comum, as duas são polares, não é isso? Então isso vai deixar as duas, vai permitir que as duas se interajam mais facilmente. Se por acaso a primeira molécula for polar e a segunda for apolar, elas não irão se interagir facilmente, tá certo? Colocando isso na prática, nós temos o seguinte, quando você mistura água e óleo, elas se misturam? Não, não se misturam. Como nós havíamos visto previamente, H2O, uma molécula formada por 3 integrantes, não é isso? Onde o integrante do meio possui par de elétrons livres e é ligado a 2 átomos iguais, não é isso? Ou seja, ela é uma molécula polar, não é isso? Ela é uma molécula polar. Pois bem, o que nós temos aqui? O H2O, bonitinho, o que nós temos? A água, por ser polar, pessoal, o que nós temos? O slide, vai. Tá. A água ela é polar. Como a água e o óleo não se misturam, você pode identificar que o óleo ele é apolar, já que eles não se misturam, tá bom? A molécula da água polar, molécula do óleo apolar. É isso? Então, quando eu misturo algo polar e algo apolar, eles não se misturam. Luciane, se por acaso eu misturar duas coisas polares, um exemplo, água e álcool, eles se misturam? Poxa, demais da conta, não é isso? Eles têm uma interação. E se por acaso eu misturar duas coisas apolares, gasolina e querosene, elas vão se misturar? Sim, claro que elas vão. Elas possuem algo em comum, elas são apolares, elas vão ter afinidade, tá certo? Então, essa premissa que nós temos aqui, semelhante sobre semelhante, nada mais é isso que a gente acabou de discutir. Moléculas com polaridades semelhantes, elas vão se interagir, elas vão se dissolver, não é isso? Luciano, o que se chama de dissolver? Interagir, se misturar. Agora, moléculas que não possuem polaridade semelhante, elas não vão se interagir, elas não vão se dissolver, tá bom? Pessoal, por hoje é só, bons estudos!